Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade, a ecologia de Monet. Neste núcleo, neblina e fumaça. Serão comentadas as obras Ponte de Waterloo, Tempo Cinzento, 1900, Ponte de Waterloo, Efeito do Sol, 1903, Lei Rouanet, Vale Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal. Neblina e fumaça. A energia a vapor, as fábricas em expansão e as rápidas mudanças nos meios de produção modificaram o horizonte das cidades do século XIX. As chaminés passaram a competir com as torres das igrejas na paisagem urbana, e à medida que a vida social e econômica se tornava frenética, o ambiente das cidades passou a ameaçar a natureza idílica tão frequentemente tematizada na produção artística do período. Essas chaminés, as nuvens de vapor e os trens apareceram nas obras de Monet a princípio como elementos nas pinturas de paisagens, mas eventualmente esses signos da modernidade passaram a ser protagonistas das pinturas. Entre suas representações mais famosas desse mundo em transformação estão suas pinturas de Londres. "O que eu mais gosto em Londres é a névoa", disse o artista durante o período passado na cidade, onde a névoa e a poluição se misturam. Vistas das pontes de Waterloo e Charing Cross, assim como do Parlamento, são emblemáticas da maneira como Monet explorou esses efeitos atmosféricos com cores e pinceladas difusas, trazendo espessura à névoa e evidenciando o ar poluído, revelando vislumbres mais ou menos nítidos das torres de fábricas ao fundo. Durante suas visitas a Londres no fim dos anos 1890 e no início do novo século, Monet se interessou pelos efeitos da névoa na visão. Esse fenômeno típico do clima úmido da cidade se misturava também à fumaça liberada pela indústria local, a partir da queima do carvão, gerando o que se conhece em inglês como smog, uma junção de smoke, fumaça, e fog, névoa. Sob essas condições, a percepção visual da paisagem se altera. Os contornos parecem se desfazer e a cena perde sua nitidez. A obra Ponte de Waterloo, Tempo Cinzento, pertence à série de vistas da Ponte Waterloo realizadas por Monet ao longo de diferentes condições climáticas e horários do dia. Foi produzida em 1900, com tinta a óleo sobre tela, medindo 65,5 centímetros de altura por 92,5 de largura. A ponte, envolta por uma névoa espessa e iluminada por luz difusa, atravessa a parte central da tela, na horizontal, e é composta por vários arcos de pedra que se refletem na água logo abaixo. Sobre ela há um fluxo denso de pedestres e carruagens. Acima dela, na linha do horizonte que emerge na margem do rio, vislumbra-se a silhueta de uma paisagem urbana industrial, com chaminés de fábricas e torres altas pintadas em tons azulados e fumaças rosadas, parcialmente encobertas pela neblina. Esses elementos refletem a industrialização e a agitada vida na metrópole. A água do rio, que ocupa a parte inferior da composição, reflete as cores do céu e da ponte em tons de verde, azul, lilás e toques de rosa claro. Em Ponte de Waterloo, Tempo Cinzento, uma luz desfocada confere ao céu coberto por névoa, sem a presença direta do sol, um degradê com sutis variações tonais em que predominam o azul e o violeta. A atmosfera geral da pintura é silenciosa e densa, marcada pela combinação entre a arquitetura urbana e o efeito da luz filtrada pela neblina. Em suas viagens a Londres, Monet se valeu de um método de pintura em série que vinha adotando mais sistematicamente desde o início da década de 1890. O artista pintava diversas telas a partir de composições similares em que explorava a variação da luz e a qualidade instantânea dos fenômenos atmosféricos. Monet realizou mais de 100 telas em suas viagens à capital britânica entre 1899 e 1901.
Desse total, a ponte de Waterloo foi pintada por Monet mais de 40 vezes em diferentes variações de efeitos climáticos. Ponte de Waterloo Efeito do Sol retrata a mesma paisagem da pintura anterior, mas em um dia com condições climáticas e efeitos de luz bastante diferentes. Está localizada na parede lateral, sendo a terceira à direita de quem se direciona para a porta de vidro. Nessa pintura, Monet apresenta novamente a ponte de Waterloo, em Londres, com a vista do rio Tâmisa sob a escaldante luz de um dia ensolarado que incide quase homogeneamente na composição, criando variações tonais entre rosas, lilazes e azuis na cena. Foi produzida em 1903 com tinta a óleo sobre tela e possui 65 centímetros de altura por 100 de largura. A ponte atravessa a tela horizontalmente e é composta por vários arcos que se refletem no rio abaixo. Pintada em tons claros de lilás, azul e rosa, com toques de amarelo, a estrutura da ponte parece quase dissolver-se na atmosfera luminosa e enevoada da cidade. A água do rio ocupa a parte inferior da tela e é pintada com pinceladas horizontais curtas, em tons azul claro e lilás, com leves reflexos rosados e amarelados, sugerindo o brilho do sol na superfície. Ao fundo, aparece a silhueta da paisagem urbana com torres e chaminés industriais, também suavizadas pela luz do sol da manhã filtrado pela névoa. Esses elementos são representados com pinceladas delicadas em tons azulados, lilás e rosados, criando um efeito de profundidade esfumaçada. A composição é etérea e atmosférica, marcada pelo uso de uma paleta quase monocromática e pela dissolução das formas em luz e cor. Curadoria: Fernando Oliva, com assistência de Isabela Lures. Acessibilidade: Daniela Rodrigues, Isart Silva, João Maturana. Produção audiovisual e consultoria em acessibilidade, Mais Diferenças. Narração: Bruno Félix. Tradução e interpretação em Libras, Paula Rosa. Montagem audiovisual, Cabrel, Escritório de Imagem. Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, 2025.